tudo bem? Na nossa última aula, nós conversamos sobre as diferenças entre as células eucarióticas e as procarióticas e discutimos também a estrutura da célula animal. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, que inclusive está bem curtinho, a gente vai trabalhar só a estrutura da célula vegetal. No próximo vídeo, a gente trabalha a estrutura da célula bacteriana e aí a gente parte para noções de bioenergética. Então, como nós vamos trabalhar a estrutura da célula vegetal, é bom nós lembrarmos que a célula dos vegetais é um tipo de célula eucariótica, ou seja, apresenta envoltório nuclear. Se ela é uma célula eucariótica, ela possui todas aquelas características que foram trabalhadas na aula passada, todos aqueles pontos, aqueles itens que eu comentei. Então, se ela é uma célula eucariótica, se ela tem aquelas características, a célula vegetal acaba sendo bem semelhante à célula animal, simplesmente pelo fato de ter esses itens em comum. Mas existem estruturas que são encontradas nas células vegetais que não são encontradas nas células animais. E são basicamente sobre essas estruturas que a gente vai focar a nossa aula hoje. Então, vamos lá. Falando dessas estruturas que são encontradas nas células vegetais, que nós, animais, não temos, a gente tem que citar duas principais, os cloroplastos e a parede celular. O que são os cloroplastos? Os cloroplastos são organelas membranosas que contêm DNA e pigmentos. Esses pigmentos, um dos pigmentos que todo mundo conhece quando se trata de planta, a clorofila. Então, o cloroplasto tem DNA e pigmentos, e nesses pigmentos você inclui a própria clorofila. Portanto, se o cloroplasto tem a clorofila, ele está intrinsecamente vinculado ao processo de fotossíntese. Quando nós formos trabalhar fotossíntese, a gente vai entender toda a estrutura do cloroplasto, porque é bem importante para esse processo. E agora, falando da parede celular, a gente tem que entender que a parede celular é como uma película bem rígida que envolve a célula. Essa película rígida tem a função de proteção e de sustentação mecânica. Então, a parede celular dos vegetais, ela tem a natureza celulósica, ou seja, ela é formada do polissacarídeo de celulose, sendo que em sua composição também podem ser encontrados tanto a lignina como a suberina. E outro item bastante importante é o seguinte, a presença do vacúolo central. O que é o vacúolo central? No retículo endoplasmático lá dos vegetais, esses retículos endoplasmáticos podem produzir vesículas cheias de líquido, e essas vesículas podem se fundir formando o vacúolo central. Esse vacúolo central é, portanto, um armazenamento, tem função de armazenar águas, sais, proteínas, esses tipos de elementos. E, de acordo com essa composição, o vacúolo central pode ou não fazer parte do processo osmótico e pode, inclusive, fazer parte do processo digestório. Do processo digestório, por quê? Porque o retículo pode formar vesículas e essas vesículas podem se fundir ao vacúolo e despejar nele enzimas digestivas. Então, consequentemente, ele vai ter como se fosse a função de um lisossomo, vai ter uma função de digestão mesmo. E, finalmente, o último item que nós vamos trabalhar aqui é em relação aos centríolos. Os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular, nós animais possuímos. Já os vegetais, alguns possuem, alguns não possuem. As angiospermas e as gimnospermas não possuem centríolos. Então, basicamente, foi essa a aula de hoje, bem tranquilinha, bem rapidinha. A próxima é de célula bacteriana, como eu já disse, e depois a gente já parte para noções de bioenergética. Então, se você gostou, parte bem youtuber agora. Se você gostou, deixa o joinha, me ajuda. E no mais é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.